Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que quer e é um espaço de bate-papo com marcas e também com executivos de grandes empresas, e a gente discute negócios, tendências e inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, jornalista, estou ao lado aqui do meu colega Igor Ribeiro, que é editor do Mídia e Marketing aqui do Estadão, e a gente conduz juntos esse bate-papo. E o que tem de especial nessa temporada é que estamos conversando com mulheres que moldam o presente e o futuro da comunicação e também do marketing, certo, Igor? Isso aí, Rita. Hoje a gente está aqui com a Carolina Riotto. Obrigado, Carolina, por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Deixa eu contar um pouquinho da carreira da Carolina para vocês. Ela é Chief Marketing Officer da Unilever Alimentos no Brasil, cuidando de marcas como Knorr, Maizena, Hellmann's, Arisco e Mãe Terra, além de Head de Condimentos da Unilever Alimentos na América Latina. Ela é profissional de marketing da indústria de bens e consumos há mais de 20 anos, sendo 18 deles só na Unilever, onde já passou pelas categorias de cuidados com a casa e cuidados pessoais, atuando inclusive em Singapura e no Reino Unido. Anteriormente teve experiência em agência, além da graduação, fez especializações em liderança, gestão, produtos e serviços em instituições no Brasil e no exterior. Muito obrigado de novo pela sua presença. Obrigada. Carol, podemos te chamar de Carol, né? Por favor. 18 anos de Unilever, né? Uma vida, né? Você é super jovem. Eu queria que você contasse pra gente como é que está tanto tempo numa mesma companhia, colaborando, liderando, né, na construção de tantos cases, tantas estratégias e projetos. Faz uma linha do tempo pra gente desses 18 anos. A Unilever é uma companhia enorme, né? Uma presença no Brasil gigante. A gente está quase presente em 99% dos lares brasileiros. Eu comecei minha carreira aqui e essa companhia tão grande no Brasil e no mundo nos oferece muitas possibilidades. Então, já trabalhei em 4 das grandes unidades de negócio da companhia, né? Já trabalhei em outros países e já vivi muitos momentos diferentes da companhia. Muitas organizações, forma de lidar com marketing. Então, isso sempre foi renovando a experiência, o interesse pelas marcas, entendendo a relação com o consumidor ao longo do tempo, a diferente forma de fazer marketing, os recursos que a gente tinha para contar histórias. E então é uma jornada assim, não parece que é sempre a mesma empresa, porque tudo foi se reinventando e acontecendo de uma forma muito diferente ao longo desses 18 anos. E em quais unidades? Você falou que foram várias, conta pra gente quais. Eu comecei em personal care, trabalhando com Lux, numa época que a gente lançou Lux líquido no Brasil. Que foi uma coisa bem disruptiva, né? Super, até então os sabonetes eram em barra, né? Isso faz tanto tempo e hoje o mercado já evoluiu muito. Até divertido, outro dia eu tava com sabonete em barra em casa, minha filhinha caçula falou, nossa mamãe, que bucha macia! Porque ela já é tão acostumada em outra dinâmica, então isso foi, né, lá no início quando eu entrei na Unilever. Trabalhei depois com a categoria de home care, ainda em Lux eu fui trabalhar na Ásia, em Singapura. Foi lançar o mesmo projeto que eu tinha liderado aqui no Brasil. Foi uma experiência incrível, riquíssima culturalmente, trabalhar numa dinâmica muito diferente, entender insights de consumidor num lugar muito distante. Foi numa época que não existia WhatsApp, FaceTime. Eu me lembro de marcar horários no Skype para conversar e me conectar com a família aqui. Você morou quanto tempo lá? Fiquei 1 ano e meio. E foi muito, muito bacana. Voltei, fui trabalhar na categoria de home care, com as marcas Omo e Brilhante. Fazendo um paralelo com o que eu tinha vivido em home care, em personal care, foi o lançamento de Omo líquido, Brilhante líquido, né? Que hoje o sabão líquido já é uma coisa super parte da vida dos consumidores. Depois disso, eu tive uma passagem de volta para personal care, onde eu fiz o lançamento de Baby Dove no Brasil. Que foi assim espetacular, né? A Dove entra num novo subsegmento, um segmento que é liderado por um concorrente onde está há muitos anos aqui no Brasil, então foi uma dinâmica super interessante. Depois disso fui para Londres, fiquei morando lá 3 anos, foi quando eu comecei minha história na categoria de alimentos, trabalhei nas marcas globais, voltei para o Brasil. Nessa jornada, fui mãe de 2 filhas. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, né? Eu engravidei em Londres, tive toda a minha gestação lá.
e decidi voltar para ter minha primeira filha aqui no Brasil. Todo mundo falava, como sua filha não vai deixar sua filha nascer europeia? Eu falava, não, para mim vai ser mais importante estar próximo da minha rede de apoio. Foi uma decisão não óbvia, polêmica, Mas quem é mãe sabe que foi bem óbvia. Ficar perto da rede de apoio. Né? Hoje eu vejo que foi assim super acertada. E depois continuei nessa trajetória na categoria de alimentos, né? Então cuidava de uma marca, 2 marcas, liderando todo o Brasil, agora América Latina. Então foi uma jornada desses 18 anos que passou tão rápido, porque foram tantos momentos diferentes, categorias, estruturas, países, e uma jornada que faz parte da minha vida. Desculpa. É que eu quero pegar esse gancho. Você continuou se sentindo desafiada mesmo tanto tempo no mesmo lugar? Super desafiada, porque são realidades muito diferentes. Cada unidade de negócio tem um perfil de gestão, um perfil de negócio muito distinto. Se por um lado você está falando de beleza, o outro você está falando de cuidado com a casa, por mais que é bem de consumo, são dinâmicas de categorias muito distintas. Alimentos é outra dinâmica de categoria. E essa estrutura global, regional, local, e a Unilever já teve global, já teve regional, já teve local, já teve one, ela também tem uma dinâmica muito distinta. Então, os momentos, minha carreira foi se reinventando lá dentro, sempre assumindo um desafio maior, um escopo diferente, com essa intenção de continuar me desenvolvendo, olhando novo, descobrindo novos mercados, novos nichos de comunicação, nicho de inovação. Como a gente faz inovação na Unilever também é um processo que evoluiu muito ao longo dos anos. Antigamente a gente demorava 2 anos para colocar uma inovação no mercado, hoje em 6 meses a gente consegue chegar, né? Sustentabilidade na companhia, pensar tecnologia. Então foram desafios muito bacanas que me fez continuar lá por todos esses anos. Falando um pouquinho dessas categorias todas pelas quais você passou ou teve contato na empresa, hoje explica um pouco para a gente como é que é o portfólio da empresa, principalmente em alimentos, quais são os destaques, né? Como é que funcionam essas diferentes marcas? Alimentos no Brasil, a gente trabalha com marcas centenárias. Então eu tenho uma Maizena que está há 150 anos, mas ao mesmo tempo eu tenho uma marca super jovem que é a Mãe Terra, né? Tá há 8 anos na Unilever. E a gente trabalha com a grande parte do portfólio, a maior representatividade do portfólio, são marcas onde todos nós aqui crescemos com ela. Então, Hellmann's, né? A verdadeira maionese. Todo mundo cresceu com essa marca. Arisco, Knorr. Então, são marcas de bem de consumo, onde fazem parte do cardápio do brasileiro, onde ela está muito atrelada à cultura do país. E marcas que passaram por um desafio de rejuvenescimento, né? E essa jornada que eu venho liderando aí nos últimos anos, super desafiador, mas muito interessante. Mas quando é um produto que já está ali, né, na cultura do país, é mais fácil ou é mais difícil o desafio? Né? Porque a concorrência vai chegando, outros produtos vão sendo lançados e você tem que manter aquelas pessoas fiéis àquela marca, aquele produto que ela tem uma relação afetiva, né? Você tem que manter, mas ao mesmo tempo tem que crescer, né? É mais fácil ou mais difícil quando você já está ali incorporado? O consumidor evolui, né? Então você vai indo numa jornada ao longo da sua vida, tem aquele perfil de consumidor que adota uma marca, ama ela e não vai trocar. Nem se o preço... Sempre vai apostar no certo, ainda mais em situações de alta de inflação e de preço, porque você tem menos oportunidade de arriscar. Então você vai no que você confia. Mas também tem uma nova geração chegando, uma nova geração querendo experimentar o novo, que está conectado com outras tendências, que está conectado com outras ocasiões de consumo. Então a marca precisa ir se reinventando e trazendo esses novos consumidores para sua jornada, né, para garantir sua longevidade. Então, não diria que é mais fácil ou mais difícil, mas a gente tem que olhar esse desafio dos 2 ângulos. Como que você mantém seu público super fiel, mas como você também está preparado para receber uma nova geração na sua marca. Inclusive, acho que é legal a gente falar de Hellmann's para esse contexto específico, porque Hellmann's
tem trabalhado a comunicação nas duas pontas de uma forma muito interessante, né? Então a gente falou recentemente para uma matéria sobre nostalgia no marketing, vou colocar o link aqui depois para vocês acessarem uma matéria no Estadão, sobre a exposição, a ativação, né, a ação, a verdadeira arte, que é muito interessante, remete a uma coisa bem tradicional da família brasileira, né? E daí depois teve a coisa da NBA, né? Sim. Conta um pouco assim pra gente, esse case específico que você teve que trabalhar os atributos, né, da tradição e do rejuvenescimento da marca. Hellmann's é uma marca que tem um equity muito forte, muito poderoso. E isso permite que ela tenha essa elasticidade de falar com públicos tão distintos, de formas diferentes, sendo a mesma marca. Então, falando um pouco da nossa jarra, nosso pote de maionese ali tão tradicional. A gente viu ali um insight de que hoje as pessoas, né, toda comida ela é muito instagramável. E as pessoas tiram foto, vai no restaurante e posta aquela arte da culinária. Mas tem uma verdadeira arte que acontece, né, todos os domingos, no Brasil afora, em diferentes formações da família, que é a salada de maionese. E essa salada de maionese, muitas vezes as pessoas decoram. E assim, as decorações são as mais criativas, inusitadas, assim, muito bacana de ver. Então tem gente que faz jardim, tem gente que produz flamingos, assim, um barato. Eu vi uma que era um relógio. Um relógio, replica a obra de arte, faz a réplica de obra de arte, é super divertido. E a gente fez esse movimento valorizando essa verdadeira arte, o que acontece dentro das casas, nas famílias, com muita tradição. É um projeto que pessoalmente me toca, porque eu lembro muito da minha avó. Minha avó, para ela o almoço de domingo era um grande evento. E ela tinha atenção nesses detalhes, e eu me lembro da maionese dela com a flor de tomate. E hoje eu penso, putz, como eu queria ter uma foto dessa ocasião, como eu queria ter uma foto desses pratos. Então a gente organizou uma exposição de arte, valorizando essa verdadeira arte culinária. Convocou pessoas mesmo, famílias mesmo, para participarem com suas participando, né, tirando foto das suas artes. Depois aconteceu um grande movimento na internet das pessoas fotografando suas receitas e postando. A gente teve na televisão também mostrando um pouco dessa história. Então, assim, é uma comunicação que vai para um lado super tradicional, fala com o público e né, com portfólio, uma parte do nosso portfólio que é o nosso core, que é a nossa tradição, que é onde está enraizada a nossa referência de qualidade, a maior e melhor maionese do Brasil. E no outro lado, a gente precisava reinventar esse portfólio para falar com o público mais jovem. E o que esse público mais jovem busca? Consumir as maioneses, os molhos, num formato diferente, que é o formato bisnaga. Então, há uns 3, 4 anos atrás, a gente relançou esse portfólio e abraçou novos sabores. Então, a gente criou uma linha de maioneses saborizadas e a ocasião de consumo é muito distinta. Uma você usa muito mais para fazer as suas receitas, né, colocar no sanduíche, mas a outra é muito mais para os snacks, para o lanche rápido, enfim. E a gente queria apresentar essa maionese para o público. E a gente primeiro foi buscar qual era a ocasião de consumo onde as pessoas estavam usando esse novo formato de maionese, esses novos sabores dentro de casa. E a gente descobriu muito aquele momento do sofá. O momento do sofá que você chega mais tarde em casa, vai fazer uma refeição rápida, e as refeições rápidas crescem assim, numa exponencial muito grande, principalmente com o público mais jovem. E nesse momento sofá, a gente encontrou uma intersecção muito bacana com a NBA. A NBA é um esporte que cresce ano após ano no Brasil, tem uma base de fãs muito grande, e foi aí que Hellmann's se tornou patrocinador oficial da NBA Brasil. Uhum. E a gente fez ali uma campanha onde a gente criou embalagens com edição limitada, promoção onde você comprava os diferentes sabores, juntava, trocava por brindes que viraram itens colecionáveis. Tem gente que guardava os itens e depois revendia em outros sites. Assim, foi uma febre. E vocês estiveram inclusive junto da NBA House, né? Estando na NBA House, então senti, pra gente foi muito importante encontrar esse ponto de paixão, essa intersecção entre o momento de consumo, um assunto de interesse, para falar com o público jovem de uma maneira diferente. A NBA House, só para explicar, porque não acontece em todo o país, é um espaço, né? Um espaço que é dedicado a ver os qualifiers, né, os playoffs ali da NBA, né? As finals. E também tem a participação e experiência de vocês com o Boteco H, que tem muito a ver com a NBA House.
Perfeito. Então, durante a temporada da NBA, tem os playoffs, onde se definem os 2 times que vão para as finals. É sempre um time da Liga Leste e da Liga Oeste. E a gente, conversando com os fãs, com o público que a gente se aproximou muito, a gente entendeu que tinha uma carência, um desejo de viver mais experiências NBA. NBA, ela vai além do esporte, né? É um lifestyle, fala de moda, é fashion, é música, é filme, série, TV, enfim. Então a gente criou essa experiência que antecede a NBA House. A NBA House é um evento que acontece em São Paulo para assistir os jogos das finais. E esse evento proprietário de Helmans, que chamava Boteco da Hora H, foram dias aqui nos bares em São Paulo, onde os consumidores, né, o público, o fã, se inscrevia no nosso site, na nossa página, e ganhava o ingresso para ir lá assistir aos playoffs, que define quem vai para as finals. E lá a gente levou música, gastronomia, ativações, e foi muito, muito bacana estar próximo desse público. Legal, a gente tem um Reels para ver do Boteco Hora H na Helmans. Vamos assistir? Olha, legal demais aqui o Boteco da Hora H. Estamos no Boteco Hora H. Eu tô no Boteco da Hora H. Tô aqui no Boteco da Hora H. Boteco Hora H. Boteco da Hora H. Quem está comigo, bota a mão pra cima. Eu e a Helmans vai te dar um presente especial, hein? Eu tinha que dar 8 bolas. 8 pessoas tentaram, eles ganham a bola? Virava uma experiência mesmo, né, Carol? Experiência. Então, o fã que não tem essa oportunidade de ir assistir aos jogos nos Estados Unidos estava aqui vivendo esse gostinho da NBA, né? Isso cria um relacionamento com a marca muito poderoso. Você poder oferecer essa experiência e quem é fã poder viver isso, né? Então, foi muito, muito bacana. Os reviews extremamente positivos e todo mundo ansioso pelo que vem esse ano. Carol, a parte dos negócios e de todas as estratégias de marketing também relacionada com elas, a Unilever mantém uma série de atividades dentro do guarda-chuva de ESG que tem chamado a atenção. Vamos falar de algumas delas, né? A começar pelo restaurante Escola da Quebrada. Como nasceu, qual que é o propósito, como que está indo o projeto? Conta um pouco pra gente. Perfeito. O restaurante Escola da Quebrada é uma parceria, né, Unilever Alimentos com o Instituto da Quebrada, que ensina as pessoas a serem mais... a saberem aproveitar os alimentos e fazer a gestão das suas cozinhas de uma forma a evitar o desperdício. Então, são aulas que a gente consegue dar em parceria com o da Quebrada, para restaurantes, e o da Quebrada ele trabalha com uma comunidade onde ele recebe as pessoas, treina elas em gastronomia e depois elas vão de volta para o mercado de trabalho. Então, é um projeto muito bacana e está muito conectado com o propósito de Helmans, que é ajudar a evitar o desperdício de alimentos, inspirar as pessoas a reduzirem o desperdício de alimento. Então, quando você começa a olhar para o alimento de forma integral, é super importante. Uma outra iniciativa é a Unidos pela Comida, onde a gente trabalha com uma fintech que ajuda a recolher alimentos em perfeito estado de consumo que seriam desperdiçados nos supermercados e levar para ONGs que fazem a transformação desses alimentos em refeição e são distribuídos para a comunidade carente. Isso é diferente do Casa Zero, apesar de ter uma relação, uma intersecção, né? A intersecção é muito no propósito em si, né, de saber fazer essa gestão e evitar o desperdício. O Casa Zero, ele vai focado para profissionais que trabalham com restaurantes, gastronomia, enquanto ao outro lado a gente fala mais com o público final, né, tanto no Unidos pela Comida com a comunidade carente que passa por insegurança alimentar e com o da Quebrada, onde a gente treina, né, pessoas da comunidade para serem inseridas no mercado de trabalho tendo uma formação de gastronomia. Muito legal. E outra iniciativa também que eu queria que você comentasse um pouco, que também está nesse leque, é a Escola de Marketing Antirracista, que formou a primeira turma
para o final do ano passado. Perfeito. Né? Me conta um pouco também de qual que é o objetivo e o que vocês têm, o que vocês alcançaram e os planos próximos para essa iniciativa. Perfeito. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E num Brasil tão diverso, né, em termos de etnias, raças, a gente precisa ter um marketing, desenvolvimento de produtos pensado para atender todas as partes da população. Então foram uma série de treinamentos que ia desde o olhar, né, para desenvolvimento de comunicação, para desenvolvimento de produto, para gestão de ponto de venda, onde a gente treinou todo o time de marketing para ter esse comportamento e adotar como princípio em todos os planos que a gente desenvolve um perfil antirracista. E a gente começa a ver muitas dessas iniciativas já chegando no mercado. Então, comunicações que representam de fato a diversidade da população brasileira, produtos pensados para atingir, para chegar para diferentes necessidades. Então, desde o cabelo crespo, uma receita culinária que trabalhe com a ancestralidade, em diferentes categorias, tem sempre oportunidade de olhar para todo mundo com uma forma mais integral. Desculpa, só para complementar, nesse curso, é um curso, como é que você define, só para não cometer nenhum erro aqui? É um treinamento. Para os profissionais de marketing da Unilever. Não são só pessoas pretas que fizeram, apesar de ser a maioria, né? Não, absolutamente não. É toda a comunidade de marketing da Unilever. Muito legal. Ô Carol, e isso está num guarda-chuva de ESG? Exatamente, está no guarda-chuva de ESG e a gente trabalha, né, 4 pilares, né? Então, o impacto na sociedade, como princípios da companhia, o impacto na natureza, a redução de emissão de CO2, impacto na natureza, a gente está falando de agriculturas mais regenerativas, e a redução de plástico, né, indo para um caminho de plástico cada vez mais reciclados e recicláveis em todas as nossas inovações. Agora, a gente está vivendo um momento que, claro, a gente tem práticas ambientais, a gente tem práticas de diversidade, e o ESG acaba abarcando tudo isso, mas a gente está vivendo um momento de um backlash em relação à diversidade, né? Pelo menos não em relação tanto ao meio ambiente, ano de COP30, né? Eu acho que é uma pauta que não dá para as empresas mais fugirem, mas a questão da diversidade. A gente teve visto, por exemplo, os Estados Unidos falando que para você prestar serviços para embaixadas ou para o consulado, você não pode ter mais práticas de diversidade dentro da empresa. Como é que você vê essa questão? Você acha que existe esse risco de voltar para trás? Ou você acha que o que se conquistou não se perde e essas práticas de diversidade têm que ser sempre olhadas para o próximo passo? Eu quero acreditar que tudo que se conquistou não se perde. Né? Eu acho que é o caminho certo que nós deveríamos seguir. A Unilever se mantém muito firme com seus princípios e com toda a diversidade conquistada. Ainda tem um caminho grande a percorrer, mas eu acho que é uma empresa, eu acredito que é uma empresa que se mantém muito forte aos seus princípios, ao que conquistou e aos seus valores de ter políticas de diversidade cada vez mais fortes e estruturadas. Você acha que os consumidores olham para isso? Creio que sim, que sim. Eu acho que é super importante como a gente forma opinião, né, na indústria. E aí, quando você olha o tamanho da responsabilidade da companhia, se você está em 99% dos lares, é uma presença muito grande. Essa presença muito grande vem com uma responsabilidade muito grande de levar as mensagens corretas, de trabalhar a inclusão, de trabalhar o que é certo para o planeta. Então, a Unilever se mantém muito firme a seus princípios. Falando um pouco como a gente comentou aqui um pouco também de meio ambiente, né? E COP30, vocês têm uma marca muito voltada para isso, que inclusive foi a marca que originou o da Quebrada, né? Que foi a Mãe Terra, e que anunciou recentemente um patrocínio ao Pedro Scooby, e que tem uma ligação aí com o surf, né, com a World Legal Surf como patrocinadora, né? Eu queria também, voltando também um pouco para o assunto de Hellmann's em NBA, né? O quanto que esporte hoje é um ativo importante assim para marketing, para vocês, né? Cada vez mais a gente vê as marcas
muito integradas a torneios, atletas, competições, etc. É uma coisa muito importante para você fazer essa conexão com o consumidor que assiste aquilo, né? Perfeito. Como é para vocês? Eu não restringiria ao esporte. No nosso caso, no meu portfólio, a gente tem 2 marcas muito fortes trabalhando, patrocinando 2 esportes, mas eu gostaria de colocar como pontos de paixão. Eu acho que tem uma coisa muito importante que no mundo onde a gente tem tanta informação, tantas plataformas, tanta opção de conteúdo a ser consumido, se você não encontra um assunto, um ponto de paixão que sua marca legitimamente possa se relacionar, desperte o interesse dos consumidores em conversar sobre isso, é muito difícil você se manter relevante, né? Então, no caso de Helmans, a gente encontrou essa intersecção, esse ponto de paixão com a NBA. E não foi só com a NBA, a gente lançou ano passado uma edição limitada de Stranger Things com Netflix, que foi um sucesso absoluto. É um outro ponto de paixão. Além disso, a gente está presente em festivais de música, gerando experimentação e consumo. É um outro ponto de paixão. E no caso de Mãe Terra, como a gente está falando de granola, comece o dia com um hábito mais saudável, no surf tem muito a ver com esse mood da marca. Então, fazer o patrocínio, né, da Liga, do WSL, da Liga Mundial de Surf, tinha muito essa intersecção com a marca para, através de um ponto de paixão, gerar essa conexão e essa conversa muito natural, né, legítima com os consumidores. Então, eu vejo o esporte como uma das áreas, um dos pilares, né, que oferece essa oportunidade de encontrar os pontos de paixão, mas para fazer essas conexões legítimas com o que é o propósito da marca, com o que é o seu produto, com o que é a sua narrativa. Então, você falou festival de música também. Qual foi um festival que vocês se associaram recentemente? A gente esteve no Rock in Rio, com Helmans, a gente esteve no Rock in Rio. Agora, recentemente, no Lollapalooza. A gente esteve vai estar no The Town. E o insight foi que o festival de música, ele é muito mais além do show. A comida tem um papel importante no festival, né? Nem sempre a área de alimentação é a mais fácil do festival. Então, o Helmans chega para elevar essa experiência. Então, independente do que você vai escolher para comer, você pode passar ali nas molheiras de Helmans e degustar todos os nossos produtos num Open Maionese, Open Ketchup. E a gente tem tido um feedback super bacana do público que está nesses festivais e fala, nossa, eu passei lá e foi incrível, Open Maionese, minha comida ficou muito mais bacana. Então, é um outro ponto de paixão, né? São formas diferentes de se relacionar, de construir esse papo, mas de você estar falando sobre um assunto que o público quer falar sobre. Ô Carol, o Estadão fez 150 anos. Quem mais fez 150 anos, Igor? A Maisena. Maisena. Né, a gente estava falando de pontos de conexão, né? Sim. E a Maisena fez 150 anos e a gente tem um resgate que a gente fez no nosso acervo. Uma curiosidade aí pra gente ver. Vamos mostrar. Então, Igor fez esse resgate no acervo do Estadão. Que ano que é, Igor? O que eu peguei ali é que entre 1926 e 28, a Maisena fez uma série de anúncios vinculados a receitas no Estadão. E é quando... Tem vários, né? Senão a gente ficava horas aqui mostrando os anúncios de Maisena e outras marcas. Mas eu achei esse curioso, porque eles pegam um dia o pudim, no outro dia eles pegam, sei lá, uma outra receita e tal. E tem um maravilhoso que eu não coloquei aí, porque ele não tinha dado muita qualidade, mas era a mãe falando pro filho assim, você tá muito magrinho, você tem que ficar mais forte. Daí ela vai falar era um quadrinho, sabe? História em quadrinho, daí ela ia falar com o médico recomenda a Maisena. Há 150 anos, não tem segredo, tem Maisena, né? Maisena é uma marca muito forte, é uma marca que é sinônimo de categoria. Difícil você encontrar alguém que fala, compra um amido de milho. Verdade. Não, preciso contar aqui, preciso confessar aqui que uma vez eu fui no mercado pegando uma receita. Eu não sou muito da cozinha, então por isso a ressalva tá feita. E eu fui atrás do amido de milho. E amido de milho, e o que é amido de milho? Cadê o amido de milho? Chamei o funcionário do supermercado falando, eu tô procurando. Ele falou, é Maisena. Eu falei...
Por que não falou maisena logo, né? Então, mas é que é aquela receita que não indica a marca, né? Você falou, eu lembrei do amido de milho, porque virou sinônimo, né? 150 anos, sinônimo de categoria. E a maisena, ela tem um papel de ser versátil e trazer diferentes texturas para diferentes receitas. Então, desde o bolo fofinho, o pudim no ponto perfeito, a batata frita crocante. E é uma marca tão poderosa que ela tem parcerias que mostram esse poder. Então, a gente está já há quase mais de 7 anos com uma parceria com a Tokstok, com a nossa linha de canecas, bowls, enfim, de utensílios para casa, de maisena, e é uma das best-sellers. A gente fez ano passado, em celebração ao aniversário, uma batedeira com Electrolux. Uma parceria de biscoitinhos com a dona do doce, né? Então é uma marca que as pessoas querem ter em casa. Ela inspira esse afeto, essa lembrança. E o trabalho carinho de marketing com maisena tem que ser bem afetivo mesmo, né? É uma marca afetiva. E ela é uma marca muito importante. Aí a gente trabalha com regionalidades no Nordeste. É uma marca que patrocina o São João de Caruaru, que é próximo da nossa fábrica de Garanhuns. É uma marca que, onde se consome muito mingau, ela é muito relevante. E ao mesmo tempo a gente tem um desafio de ensinar as novas gerações de cozinheiros aonde se usa maisena, qual é o papel do amido de milho nas suas receitas. Então a gente passa por essa transformação de uma marca sinônimo de categoria muito forte, muito enraizada para quem conhece de culinária e ao mesmo tempo tentando recrutar e trazer as novas gerações explicando o papel desse produto. Então uma dica de quem não cozinha, mas quem entende um pouquinho, alguns pratos rápidos, o ponto do yakisoba, aquele finalzinho, depois que você colocou o shoyu, você fez... É a maisena. Maravilhoso. É a maisena. Porque senão o shoyu fica aquele shoyu... fica aquela coisa do shoyu que é mais pretinho. Quando você coloca a maisena ali no finalzinho, ele dá aquele ponto do yakisoba. Ela traz uma textura maravilhosa para as receitas, tanto que a assinatura da marca é não tem segredo, tem maisena. Então quando você tem um cozinheiro ali de mão cheia, preparando pratos, pode ter certeza que ele tem algum hack com maisena para ensinar. Eu sei porque o yakisoba é muito fácil de fazer, por isso que eu sei. Dicas, conexão paladar, Talks Media Marketing aqui, muito legal. Carol, agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Você já fez aí no começo do programa um recap da sua carreira profissional na Unilever desde 2007, né? Mas fala um pouco dessa sua jornada do ponto de vista feminino, que também é um ponto muito importante dessa temporada aqui do Talks, que a gente está falando só com executivas mulheres para falar dos desafios de você perseguir uma carreira profissional corporativa, sendo mulher, tendo que criar filho, etc., tendo que ser mãe. E também valorizar a equidade, né, no mercado, que, enfim, é tão combalida, né, tão difícil de ser atingida. A gente sabe que não é fácil, principalmente quando tem filhos, né, esse momento de ter filhos, como o mercado olha pra gente, vai sair de licença maternidade, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar numa companhia que trata a equidade de gêneros de uma forma muito séria. Desde 2018, a Unilever já tem 50% de homens e mulheres nos cargos de liderança. E é um número que vem evoluindo. E durante a minha jornada, né, teve momentos que foram muito marcantes. Então, quando eu estava expatriada na Inglaterra, grávida, e pedi para me repatriarem para o Brasil. E a companhia disse, é a sua decisão, a gente respeita, pode voltar. Se é isso que faz sentido para sua vida. Isso foi muito importante para mim. Nessa época, qual que era a sua responsabilidade na Inglaterra mesmo? Eu era gerente de Hellmann's Global. Então, eu desenvolvi o posicionamento da marca para vários países do mundo. Quando eu voltei, depois logo teve pandemia, é um desafio quando você volta de licença maternidade, equilibrar os pratinhos. Você acha que vai equilibrar da mesma forma, conseguir dar o mesmo peso do trabalho, o mesmo peso para a família, com um bebezinho recém-nascido em casa. E logo veio pandemia. Depois tive minha segunda filha. Quando eu fui voltar, na minha segunda licença maternidade, eu pedi para fazer um part-time job. Eu gostaria de trabalhar pelo meio período, pelo menos pelos primeiros 6 meses. E, de novo, deu super certo, né? Então, toda uma conversa de ajustar expectativas com o escopo de trabalho, ver se é possível naquele momento da companhia. Mas eu tive muita sorte de estar numa empresa que respeita muito esse espaço da liderança feminina e
ter necessidades na minha trajetória pessoal que foram atendidas de uma forma extremamente respeitosa. Meu sonho é que isso seja realidade, como mãe de 2 meninas, que isso seja prática cada vez mais comum no mercado e seja uma realidade presente. Porque sim, é muito complicado gerenciar todos os múltiplos papéis. Depois de muito trabalhar, eu entendo que não vai dar para economizar, não vai dar para equilibrar todos os pratinhos da mesma forma. A gente trabalha com polaridades. Uma vez uma coisa vai pesar mais, outra vez outra coisa vai pesar mais. E é necessário uma rede de apoio para você conseguir trabalhar. A Unilever tem um berçário dentro da Unilever, onde as mães podem levar seus filhos, trabalhar ali pertinho, agora voltando cada vez mais ao presencial. A gente ainda tem a política de trabalho remoto. Então, eu me considero muito privilegiada em momentos que foram tão importantes para mim, no meu papel como mulher profissional, ter as possibilidades de estar numa companhia que trabalha com políticas tão inclusivas e tão necessárias. Conta pra mim desse berçário, fiquei super curiosa. Como é que funciona para todas as mães? Os pais também usam? Para mães e pais. Quando voltam de licença maternidade, podem inscrever seus filhos para ficar no berçário da Unilever. Isso é uma prática que já existe há anos. Desde quando eu entrei na Unilever, ainda jovenzinha, eu via que os pais chegando com os bebezinhos, eu achava coisa. Então você chega para trabalhar com seu bebê, em vez de você deixar ele no berçário longe, você deixa no berçário da empresa. Isso permite que as mães continuem amamentando por mais tempo, porque você pega o elevador, desce, amamenta seu filho, volta para sua reunião, e depois no fim do dia leva o filho de volta. E os pais usam também esse berçário? Super! Tem um monte de pais que têm os filhos lá. Essa paternidade que não é dividir a responsabilidade, é de responsabilidade dos dois, né? Então... Porque olha que interessante, vamos supor, você tem lá o casal que só o marido trabalha na Unilever, e aí aquele momento do tipo, caramba, ela fala, acabou a minha licença maternidade, como é que a gente vai fazer para equilibrar isso? E o pai fala, não, então eu vou levar o bebê para trabalhar comigo. Ele pode levar para o berçário. Super. Ótimo. Então, é na sede aqui de São Paulo. É na sede aqui de São Paulo. A gente precisa falar cada vez mais dessas políticas, Porque ter a mulher na liderança, eu acho que traz uma série de vantagens de ter... E assim, eu não defendo que tem que ter mais mulher na liderança. Eu acho que tem que ser igual, Tem uma pessoa muito querida do mercado que eu converso bastante, sempre fala, não é ter mais mulher, ter mais homem. A gente tem que estar todo mundo junto na mesa, A gente tem que dividir esse espaço. E eu acho que é necessário que sim, que as mulheres tenham políticas que permitam para que esse espaço possa ser dividido de uma forma muito, muito justa e inclusiva. Porque quando você tem essas mulheres nos cargos de liderança e você tem, por exemplo, um homem com a oportunidade, o pai, se ele estiver, obviamente, no casamento heteroafetivo, dele pegar esse bebê e cuidar desse bebê durante o dia, isso libera a mulher para a carreira dela também, Não é só uma responsabilidade dela, como é que esse bebê vai passar o dia. Quando a gente fala de equidade, é exatamente isso, E mesmo num relacionamento homoafetivo, você pode levar seu filho para a creche da mesma forma. Então, acho que isso precisa ser falado, precisa ser incentivado, Não dá para ter um retrocesso nesse sentido. Não, eu digo heteroafetivo porque é sempre a mulher que perde a promoção, Sempre ela que, ela vai ficar grávida. Vou ter que pagar um pedágio. Ela vai estar de licença maternidade. Quando você bota o homem nesse jogo, ela tá livre, quando tem esse casal, para cuidar das coisas da carreira dela, É verdade. Inclusive, às vezes também tem não na Unilever, mas na vida, no mundo. Na vida, às vezes há um preconceito também com pessoas gays, trans, queers, LGBTQIA+, que não têm as mesmas oportunidades de um homem branco heterossexual. Então, eu me considero, assim, uma pessoa de muita sorte que tive o privilégio de ter essa jornada numa companhia que sempre esteve muito à frente com essas políticas. E o que isso muda na tua liderança, na forma de olhar para os seus liderados, Já que você teve essas oportunidades, você teve essas chances, o que muda na Carolina, que é líder? A empatia, de entender as situações, de fato ter uma escutativa mais empática com diferentes pessoas do time e pares. A priorização do tempo. Eu falo que depois que a gente é mãe, a gente sabe que aquele tempo ali é muito valioso. Então você precisa ser produtivo. Eu consigo falar muito mais nãos, com muito mais assertividade, mas ao mesmo tempo entender as diferentes situações que estão acontecendo, ter a possibilidade de mostrar fragilidade.
Acho que isso é super importante, onde todo o seu time, né, os liderados possam ver você. O líder é um ser humano, né, com altos e baixos, com dificuldades, com pontos fortes. Então, eu acho que a maternidade traz essa empatia para a gente nas mais diversas camadas que isso quer dizer, que significa que impacta muito no relacionamento, na construção do time, em criar um ambiente seguro para que se coloquem ideias, para que sejam debatidos mais diferentes temas, e com isso um time muito mais criativo, muito mais produtivo. Então, eu acho, né, essa jornada de maternidade trouxe para mim um perfil, não sei um perfil, mas um estilo de liderança que eu vejo ali muitos traços de ter passado por essa jornada que deixaram marcas profundas, assim, em quem eu sou, como eu gosto de conduzir as coisas. Uhum. Ô Carol, e você em 18 anos da Unilever, eu imagino que você acompanhou muito dessas mudanças, você teve alguma força em alguma dessas mudanças que eu digo de cultura em relação a esses temas, né, que a gente está falando, de equidade, antirracismo e tal. Se você, e a Unilever hoje ela tem boas metas em relação a isso e bons objetivos alcançados também, você ressaltou. Hoje, se você pudesse, vamos dizer que você fosse uma consultora de mercado e você pudesse levar para outras empresas um pouco dessa experiência em relação a ter um mundo mais, uma empresa com mais equidade, racial, de gênero, de orientação sexual, quais são as práticas, as boas práticas que você acha que essas empresas, para chegarem no mundo ideal, poderiam se espelhar na Unilever? Equidade na liderança. Um apoio e políticas inclusivas para esse retorno de licença maternidade, paternidade. Uma política muito séria, consistente, de diversidade racial. Isso traz de volta para o negócio, sabe? E ter propósito muito claro, propósito das marcas, propósito da companhia, estimular conversas muito transparentes. Então, eu acho que são práticas que levam a empresa, levam construções de times muito mais fortes e poderosas. E ajuda a própria marca, né? Você falou que traz retorno para o negócio. Né? As melhores marcas, as marcas que dão mais orgulho, né? Algumas delas a gente citou aqui hoje, né? Mas aquelas que brilham os olhos dos brasileiros são justamente as que mais inspiram diversidade, né? As que mais são para todos os públicos, sem esse tipo de distinção, né? Certamente. Eu acho que quando o consumidor se olha para aquela marca e se sente representado, se sente ouvido, se cria uma relação muito diferente, muito profunda, né? O que me encanta no marketing é a possibilidade de boas histórias, de construir essas boas histórias. E de diferentes formas, né? Vai tanto pela representatividade, o aspecto cultural. Então, ter marcas tão presentes, tão grandes, com uma presença tão forte no Brasil, nos possibilita construir essas boas histórias. E para construir essas boas histórias é muito importante que a gente tenha uma escuta, uma proximidade do consumidor, né, da profundeza e da riqueza cultural que tem o Brasil nas suas mais diversas nuances. Muito legal. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a presença da Carolina Riotto, que é CMO da Unidade de Nutrição da Unilever. Carol, foi um prazer recebê-la aqui no Talks. Obrigada por ter contado suas histórias, dividido com a gente, né, Igor? Muito obrigado, Carol. Eu adoramos. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. E obrigada também a você que assistiu mais esse episódio do Estadão Mídia e Marketing. Eu já te convido para você acompanhar os conteúdos que a gente está produzindo para vocês. Obrigada pela companhia. Até o próximo.